Olá, seja bem-vindo. Você sabe que o Java não tem a herança múltipla, mas em muitas situações isso se faz necessário. Então, há um mecanismo que nos permite, de alguma forma, contornar esta limitação do Java. Esse mecanismo é o uso das interfaces, ou interfaces, se você preferir. Agora, nós vamos examinar o conceito da interface e nós vamos ver alguns exemplos básicos. Eu sou o professor André de Ângeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco. As interfaces são um mecanismo muito importante no Java, usados pesadamente pelo compilador e que você deve usar também. Então, vamos aos slides. Uma interface em Java, eu costumo dizer que é uma promessa. A sua classe promete que vai implementar determinados métodos. E essa promessa tem uma força tão grande que podemos dizer que é um contrato verificado pelo compilador. Caso a sua classe não cumpra o contrato, seu código também não compila. E, obviamente, não roda. Esse mecanismo serve para você contornar a limitação da herança múltipla que não existe em Java. Mas ele é um mecanismo muito conveniente, você vai gostar muito de usá-lo. É importante você saber que uma classe pode fazer várias promessas, ou seja, ela pode implementar várias interfaces. E é aí que nós conseguimos contornar a questão da herança múltipla. Uma classe deriva uma única vez, mas ela implementa quantas interfaces quiser. Vamos ver isso na prática. O próprio compilador Java tem uma série muito grande de interfaces. Vemos aqui alguns pouquíssimos exemplos de interfaces que a gente usa muito frequentemente. A Clonable, a Runnable, que nós já vimos em execução na nossa aplicação com interface gráfica. A Action Listener, a Mouse Listener e a Window Listener, que também nós vimos nessa mesma aplicação, nós vimos elas funcionando. Mas agora nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe o que é essa promessa. Você vê aí que eu destaquei a interface Serializable, porque é uma interface um pouquinho diferente. Ela é uma interface do tipo marcação. Você promete que vai ser serializable, mas você não precisa basicamente implementar nada. Ela apenas sinaliza para o Java que aquela classe tem uma certa propriedade. Vamos ao exemplo de código. Você vê aqui uma interface comparable. Ela já é definida pelo Java. E essa interface define a assinatura de um único método que não tem definição aqui em termos de o que ele faz, então é um método abstrato. Esse método é o public int compare_to, que recebe um object. Se você quiser implementar a interface comparable, você precisa escrever o código para esse método. Logo a seguir você vê aí no slide, a minha classe, ela deriva-se de alguma outra classe, portanto fechamos possibilidades, não pode derivar de mais ninguém, mas como ela precisa ter as características de um objeto que fosse comparable, ela pode implementar a interface comparable. Implementar a interface comparable é prometer e escrever o único método que a interface define, o compare_to. E você vê ali, então, essa implementação. Public int compare_to, object, e faz a lógica que você necessitar, retorna um int como ela espera. Então, é muito simples você implementar uma interface. Você vê quais são os métodos que ela exige, escreve os métodos exatamente com aquela assinatura, com aqueles modificadores de escopo, etc., com aqueles parâmetros, coloca a sua lógica ali e, a partir de agora, a sua classe cumpre o contrato, ela é uma comparable também. Ou seja, embora não tenhamos feito uma herança múltipla, para todos os fins, esta minha classe
se apresenta ao compilador como derivada de outra classe e derivada de comparable, apesar de que isso não foi feito. O que foi feito foi implementar a interface. Só que a partir de agora, isto é indistinguível. Veja o próximo slide. Nós temos aqui uma segunda minha classe que deriva-se de outra classe, mas implementa três interfaces: a comparable, a clonable e a minha interface. Vamos aí aos métodos. Dentro dessa classe eu vou criar o código para compareTo, a exigência da interface comparable. Vou criar o método para clone, exigência da clonable, e vou criar o método, meu método, que é a exigência da minha interface. Com isso, embora o Java não tenha herança múltipla, esta segunda minha classe aparenta ser derivada de quatro classes: da outra classe, da comparable, da clonable e da minha interface. No slide seguinte você vê que nós vamos fazer uma coisa bastante interessante. Vamos criar um objeto cujo tipo é comparable. Veja, o tipo do objeto é uma interface. Mas a partir de aí, se é uma interface ou uma classe, não faz nenhuma diferença prática. E eu instancio para comparable um objeto minha classe. Uso aí o polimorfismo. E minha classe, um objeto que tem os códigos que nós definimos logo anteriormente, é também uma comparable, como se fosse derivado de comparable. Então, onde se pede uma comparable, posso colocar com tranquilidade um objeto desta minha classe. Você vê em sequência alguns trechinhos de código. Por exemplo, se eu necessito fazer uma comparação, if meu objeto compareTo algum objeto é igual a 0, faço alguma coisa. Ou seja, eu consigo rodar esse método compareTo sem problema nenhum. Ele foi implementado. E o Java conferiu se isso foi feito. Posso também, se for necessário, olhar um objeto e verificar se ele implementa uma certa interface ou se ele é derivado de uma certa classe. Mas a comparação é sempre igual. Se meu objeto é instance of, se é uma instância de alguma classe ou alguma interface. Na linha que nós temos no slide. If meu objeto instance of minha interface, tome alguma ação, caso contrário, tome outra. Ou seja, até o operador instance of trata a interface e a classe depois da interface implementada como praticamente iguais. E você vê na última linha do slide que uma interface pode ser derivada. Então, você tem uma interface, necessita estender essa interface, colocar mais especialização nela, isso também pode ser feito. Esse mecanismo de interface é um pouco estranho para quem vem do C++, parece um pouco esquisito no começo, mas ele é extremamente conveniente. Ele é um mecanismo muito bom, muito prático. Você não precisa fazer imensas hierarquias de classe para conseguir o efeito da herança múltipla. Você implementa a interface na altura da hierarquia que você precisar e a partir dali você tem o efeito da herança múltipla, embora isso não exista no Java. Você tem o efeito sem o suporte teórico, por assim dizer. Treine bastante interface, você vai gostar. E você vai usar muito interface. O Java é feito pensando nisso. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto, bem explicada. Eu sou o professor André de Ângeles, espero você no próximo vídeo.